Fala pessoal, beleza? E aí, estamos começando mais uma live hoje com Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista, comentarista, cara que faz futebol, faz basquete, faz futebol americano. Ele me parece muito comigo, joga nas 11 ali, né? A gente gosta dessa polivalência e o Vitor é um cara que faz isso tudo com muita propriedade e a gente já está aqui só aguardando ele, já nos comunicamos, já deve estar entrando já o Vitor para conversar aqui com a gente. E, bom, eu sempre aproveito esse início para falar da programação da próxima semana, né? No caso da próxima semana, as próximas lives. Segunda-feira, dia 15, às 18 horas, a gente vai ter a live com o Zenon. Zenon, que foi jogador do Guarani, campeão brasileiro, jogador do Corinthians, seleção brasileira, Atlético Mineiro. E aí na quarta e na sexta a gente vai ter aí a Ellen Luz, ex-atleta do basquete, e o Bugica, que foi jogador do Flamengo e do Botafogo. A gente está para confirmar alguns outros nomes. Esses a gente ainda não tem o horário certinho, assim que tiver a gente vai passar aí para vocês. Mas na segunda-feira, às 18 horas, a gente vai bater um papo super legal com o Zenon, né? Zenon, vamos falar muito sobre Corinthians, sobre Guarani, seleção brasileira, se ele poderia ter tido uma sequência, mesmo disputando uma posição com o Zico. Fala, João, beleza? O João entrou aqui, tô... saudades. Rapaz, agora estamos morando aqui em Orlando, né? Agora estamos aqui vizinho do Mickey e do Pateta. Enfim, então vamos falar muito com o Zenon sobre democracia corintiana. Vai ser um papo muito legal, porque tem muita coisa para ser falado e certeza que o papo na segunda-feira vai ser muito legal, assim como na quarta ou na sexta, com a Ellen e com o Bugica, né? Vai ser muito legal. A Ellen, de novo, os dois, aliás, dando sequência, aquele nosso viés de sempre estar procurando falar com ex-atletas, né, para contarem as suas histórias. Enfim, a gente dá sempre esse espaço aí, e aí depois que a gente conversa com os jogadores, a gente vai postando aos poucos no canal do YouTube os jogos que foram falados. No meu canal do YouTube é o Gustavo Roman, e lá a gente tem o Vitor entrou aqui, vamos só adicionar ele. Hoje não, né? O Vitor é que nem eu, não é jogador, é atleta, que não foi atleta, mas é um cara que é um monstro. Fala, Vitor, beleza? E aí, cara, beleza? Tranquilo, cara. Tudo tranquilo. Primeiro, um grande prazer estar te recebendo aqui, cara. A internet tá ruim, não tá não? Cara, acho que não. Para mim não tá tranquilo aqui. Por enquanto, pra mim tá toda pixelando aqui. Deixa eu ver que internet que tá aqui, cara. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Pra mim tá ok aqui. Tá bom aí pra vocês? Cara, pra mim tá. O pessoal pode falar aí. Pra mim tá tranquilo aqui. E aí, beleza? Tranquilo, cara. Queria dizer que eu te agradecer por ter aceitado o convite, cara. A gente era para ter escrito um livro junto, né? O livro... Nós escrevemos o livro, né? E o livro nunca foi publicado. Acabou que não saiu, Pois é. Quem sabe, né? A gente consegue aí um pouco mais... Vamos ter que atualizar, né? Tem alguns jogos novos para entrar aí, né? Exatamente. Bastante. Bastante jogo. Pois é. Mas, cara, é um prazer. Eu estava falando aqui na introdução, enquanto você não tinha entrado. Você é um cara que, assim, você joga nas 11 com muita propriedade, né? Você já comentou futebol americano, enfim, basquete. Se botar ele para bolinha de gude, curling, você tá lá e vai mandar muito bem, cara. E eu sou muito fã, seu, por conta disso também. E eu até falei isso com o André, cara. São amizades que o jornalismo deu que, cara, não tem verdade. Preço, né? É verdade, mas você também, pô, você tá comentando tudo aí, narrando tênis, comentando a porra toda, você também que tem uma cultura esportiva muito grande também, pô. Eu só não consigo entrar no futebol, cara. No Dazon eu só não consigo entrar no futebol. É que a gente gosta muito desse negócio, né? Até mais do que deveria, se bobear. É verdade. Não, eu já comentei boxe, basquete, tênis, enfim. A gente joga nas 11, né? O que der para fazer, a gente faz.
Bom, eu queria... Cara, tem algumas perguntas aqui já aqui Boa, separadas vamos para lá. E você. como é que tá aí? Como é que tá aí na Flórida, pô? Você tá morando aí num lugar, pô, bom pra caramba. Cara, eu digo que eu sou vizinho do Pateta agora aqui, né? Tô morando Mas você tá em pertinho aqui. Orlando mesmo? Tô em Orlando, tô pertinho aqui É? da Disney, moro em Hunters Creek, que é um bairro bem legal aqui de Orlando. Foi Mas eleito é até mais um. ali pra perto da Disney mesmo? Kissimmee, ali, aquele... Ele fica mais ou menos perto de Kissimmee, mas é mais perto do SeaWorld ali. SeaWorld, Ah, eu sei, Universal, naquele caminho ali, tá. isso. Ele fica aqui, ele foi Ah, eleito então décimo. é mais perto da área do Universal ali. Isso, isso. Ah, Apesar de não estar tá. longe da Disney. Eu tô aqui a 15, 20 minutos da É, Disney. não, quando eu fui, as duas vezes que eu fui, eu fiquei uma naquele, eu fui em três vezes, na verdade. Uma naquele hotel que é atrás da Universal, que é o tal do Holiday Inn Universal Studios, e Uhum. a outra eu fiquei no Holiday Inn da Turkey Lake. Lake, é, Uhum. que é ali perto também, né? Né? E É tudo aí, perto. pô, a gente tava com viagem, a gente tava com viagem não programada, né? Mas porque ainda não tinha comprado nada, nem nada. Mas a gente tava com a viagem para ir em janeiro para ir. Já tava com dinheiro separado, já ia começar a olhar a passagem, ia começar a tentar aquela permuta pra gente fazer uma graça aí nos ingressos e tudo. E aí deu essa maluquice aí de pandemia, o dólar foi lá pra casa do. Pô, agora não tem como, cara, né? Porque o dólar aqui tá 5 prata. Pô. 5 prata, quer dizer, 5 caiu, já voltou a subir. Pra tu comprar o turismo vai ser, sei lá, 5,50, 5,60. É... E aí, pô, além disso, pintou Covid, agora brasileiro não pode entrar aí, né? Porque o Trump não deixou, então, porra, não sei quando que eu vou poder voltar. Minhas férias, se eu pudesse, todas aí na Disney. Porra. Pô, é sensacional. Não, eu tinha passageiro, cara, marcado para setembro, outubro, porque eu trabalho também com turismo, né? Então eu tinha passageiro em É. setembro, outubro, novembro, todo mundo cancelado, cara. A Universal reabriu, né? O SeaWorld reabriu ontem, SeaWorld Busch Gardens, a Universal reabriu, a Disney que reabre, Magic É. Kingdom e Animal Kingdom reabrem no dia 11 de julho, Epcot Hollywood Studios no dia 15 de julho. Então Então, tá. porque agora vai ser meia capacidade, né? Vai ser um espetáculo, né? A fila não vai Quem, ter fila, cara. Então, é isso que eu tô falando. Quem pegar agora, tem um risco, né? Tem um risco que a Flórida a coisa não tá tão fácil, não, de Covid. Mas quem for, cara, vai pegar o parque vazio, né? Se bem que ontem a gente viu imagens aqui no telejornal de Orlando, reabriu-se o World ontem, tinha fila de carro e olha que você tinha que marcar. Né? Agora você tem que, se o É, World buscar, você tem que marcar, mesmo quem tem passe anual, como eu tenho que dizer, olha, eu quero ir no seu World no sábado, dia, sei lá, 13. E aí você vai, eles têm um determinado número, você não pode chegar lá na hora e entrar. E tinha é fila de mesmo. carro para entrar lá em SeaWorld ontem. O pessoal tá com Caraca. saudade dos parques. Mas nas atrações devia estar vazio, né? Metade da capacidade, pô. Sim, sim, sim. É porque todo mundo resolveu É, chegar na hora que abriu o parque, né? Esse é o problema. é. Mas, Porra, essa cidade aí, eu adoro essa cidade. pô, Porra, já né? falei com a minha mulher que eu queria ir morar aí, mas agora ela já topou, mas agora já desistiu um pouco, enfim. Rapaz, é uma cidade maravilhosa. Deixa ela conversar comigo 5 minutos que eu convenço ela. Cara, a melhor coisa que eu fiz na vida foi vir pra cá. É mesmo? Pô, essa é Depois, outro de- padrão de depois, vida, de- cara. depois eu vou pegar outras dicas com você. Com certeza, cara. Com certeza. E, bom, já que a gente está falando de Orlando, né, cara, vamos abrir Ah, falando da volta da NBA, então, aqui em vamos, Orlando, pô. né? Aproveitar Caramba. o gancho. Hoje o Uji lá e o Charme lá falavam que mudou para 30, né? Dia 30, né? Deve ser É, dia 30. isso. 30 de É, julho. uma fórmula meio cartolas do Brasil da década de 70, Ah. né? É Quem, uma fórmula quem... meio Campeonato Carioca, né? Que É você isso, tinha né? lá e voltava, quem foi eliminado volta, então foi eliminado, mas ainda tem chance. Mas acho que eles botaram lá aqueles 8 jogos para dar um pouquinho de ritmo, né? Uhum. Eu só não entendi ali assim, o que eles vão fazer se der. Porque tem gente com menos jogos, né?
Então, por exemplo, se der um time com, sei lá, 37 vitórias e 40 derrotas, e o outro 37 vitórias e 41 derrotas, vai ser injusto, né? Mas aí vai, enfim, vai ser uma coisa lá, mas acho que era isso. E aí vamos ver como é que vai ser o playoff. Agora, tem que ver se os jogadores vão querer, né? Tem jogador que não tá querendo jogar, né? O movimento foi liderado pelo Kyrie Irving, né, do Brooklyn Nets. Eles iam ter uma videoconferência hoje para discutir exatamente isso, de ficar... A principal reivindicação é ficar preso ali, sem ver ninguém na bolha da Disney, como eles estão falando, já que vai ser aqui, né? Durante 3 meses, né? Os familiares só poderiam ir a partir do início do playoff, então só um mês depois, 3 familiares por jogador. Quer dizer, é um negócio bem complicado mesmo. Porque, por exemplo, os times vão jogar lá, né? Vão 22 times para 16 passarem. Então, para 8 times, 8 não, para 6 times, vai acabar rápido, né? Vai ser ali 8 jogos, vai acabar. Agora, para quem for para a final, a final, cara, tá prevista para acabar 13 de outubro, né? Isso. 13 de outubro? Porra, então tu fica agosto inteiro, setembro inteiro, metade de outubro. São 75 dias. Fora que, pô, eles vão no mínimo chegar 15 dias pra quarentena, né? Os caras vão fazer quarentena lá. Então são mais 15. Só aí já são 90, né? 90 dias para os 2 finalistas, né? Para os 2 finalistas são 90 dias lá dentro, amigo. Fogo, né? Não é mole, não. Não é mole, não. E onde é que ia ser isso? Onde é que vai ser isso? Vai ser dentro de algum parque, não? Vai ser no Disney Wide World of Sports. Eles têm 3 quadras grandes lá, né? Mas não vai ter presença de público, né? Então, vai ser só... Não precisa ter ginásio, né? Exatamente. Então, vai ser muito legal. E, assim, eles estão discutindo também a questão do... O que os principais campanhas vão ter de vantagem. Tem algumas propostas. Por exemplo, hoje seria o Lakers de um lado e o Bucks do outro, né? No Oeste. O que eles iam levar? Porque não vai ter home court advantage, né? Não vai ter vai levar nada. Vantagem de jogar em casa. E aí eles estão propondo, eu vi algumas das propostas, né? Ter uma falta a mais de um jogador, ou ter mais posse de bola no início dos quartos, né? Em vez de 2-2, sair com 3-1. Alguma coisa eles estão tentando fazer para que eles tenham algum tipo de vantagem, mas ainda nada definido, né? Que realmente é uma coisa que faz falta, né? No playoff. Não, e a temporada tava tão bacana, né, cara? Era uma temporada que tava tão legal, mesmo todos os principais times com muitas caras novas, né? Então os times estavam com muitas caras novas e mesmo assim tava... Pera aí, rapidinho, o que você quer? Ah, tá. E mesmo assim tava bem complicado, cara. Mesmo assim tava bem legal de ver. Pera aí. Vê se foi. Então, pô, tava muito boa a temporada, né? E aí parou, cara. Então vai ser... E aí você... Lá, se fosse a disputa que a gente teria lá com Clippers e Lakers, que a gente estava prevendo, não ia ter mando de quadra, né? Não ia fazer diferença o mando de quadra. Né? Mas o que você quer aqui, cara? É esse aqui? É esse aqui que você quer? Peraí. Rapidinho. Tranquilo. Eu vou lendo aqui, ó. Lucas Assis está falando que é de Campo Grande, de Campina Grande. Ou é esse aqui? Qual você quer? Esse de cima ou esse aqui de baixo? Pai, escreve o Tolly. Eu não sei o que é não. Só pede para sua mãe fazer lá que já tá com a senha. Fala aí. Então, se fosse Clippers e Lakers, já não ia ter mando de quadra, né? Mas os outros ia ter, né? Pois é. E aí você não vai... É um negócio complicado mesmo, que eu não tinha falado. Por exemplo, o pessoal tava falando lá na Liga dos Campeões que talvez jogassem a Liga dos Campeões nas oitavas, faltam 4 jogos das oitavas, né? Que tivemos jogo de ida, mas não tivemos jogo de volta. Aí o pessoal estava dizendo que ia fazer tudo em Lisboa, por exemplo, até esses jogos que estavam faltando.
Aí o pessoal, aí alguém me mandou assim, cara, e aí, será que vai ter gol fora? Porque, por exemplo, o jogo do, né, Lyon e Juventus, será que vai ter gol fora? Com a Juventus não tendo jogo de fora de casa? Né, Barcelona e Nápoles, o que vai acontecer? Pô, Barcelona não vai jogar em casa, vai jogar, se for para Lisboa, vai ter gol fora, é um troço complicado, né? Você fazer tudo em Lisboa, quarta e semifinal, beleza, que aí você bota jogo único, você diz, ó, é tudo jogo único, quem ganhar avança e acabou. Agora, e os jogos de ida, que teve jogo de ida e não, né, não vai ter jogo de volta? Enrolado, até em termos de né? estratégia, né, Vitor? O time se entra no primeiro confronto sabendo que vai ter gol fora, depois no segundo não tem, né? Enfim. É Exatamente. complicado. Não, de repente não vai ter nem um jogo na casa dele, né? Sim, Por sim. exemplo, o Barcelona não pode nem jogar na casa dele, a Juve, então, tem que ver o que vai acontecer. Aliás, a UEFA define isso dia 17, né? Então, dia 17 a gente vai ter mais ou menos uma definição do que vai ser. Acho que está meio certo que vai para Lisboa e tudo mais, mas agora tem que ver. Agora, e pior os outros esportes, né? Pô, o futebol americano, que nem começou, mas ainda tem tempo, né? Mas tem que ficar esperto, que numa dessas, pô, pro futebol americano perder 2 semanas já mata tudo, né? Exato. E até porque, né, ia ser uma temporada interessante, né? O Tom Brady saiu do lado frio, Tá de aí do volta, lado, né? veio curtir aqui o calor da Flórida, tá aqui. Eu ia poder ver o Tom Brady jogando ao vivo, né? 1 hora daqui de carro. Mas. E ele estava até com a proposta, não para essa temporada, mas para a temporada que vem, de aumentar o número de semanas, né? De passar de aumentar. 17. Não, eles na verdade eles iam aumentar o número, ele ia acabar com a folga, né? Isso. Em vez de ter 16 jogos, cada time ia jogar 17 vezes, mas não ia ter mais folga, né? Talvez, ou talvez eles passassem para 18 semanas para ter uma folga, mas com 17 jogos, enfim, aumentar um jogo aí. É uma situação, e caraca, impressionante, né? Como isso. E até o pessoal tava falando, né? Que hoje ia começar a Eurocopa e hoje ia começar a Copa América. Hoje ia ser o início das duas. E caramba, e aí tu olha assim, cara, tanto tempo, né? E aí, pô, são só 3 meses, mas parece que é muito tempo, né? Não, é muito e daqui a pouco ia começar a Olimpíada, né, Vitor? Pelo amor de Deus, eu ia madrugar aqui. Pô, pra vocês aí, né, cara, no fuso todo... Pô, o nosso aqui também já é meio ruim, mas pra vocês um pouquinho pior, né? A gente tá um pouquinho melhor que 1 hora antes, né, cara? Eles são 7 e pouco, aqui são 6 e pouco. Pra vocês é um pouquinho melhor, né? Mas mas o caramba, mas... E às vezes a gente nem repara, né, cara? Porque, pô, tu olha assim, são só 3 meses. Mas é uma rotina tão estressante que parece que já é muito tempo, né? É verdade. Parece que você já tá 1 ano, cara. 1 ano nessa coisa de fazer programa de casa, de não sair, de só sair em caso, né, extremo, tudo, mas enfim. Caraca, aí não tem isso, não tem aquilo. Agora que tá voltando o futebol, né? Enfim, cara, impressionante, né? Impressionante como as coisas mudaram aí. Não é mole não. Aqui a gente ainda tá na segunda fase da reabertura, né? A gente ainda não tem cinema, tem nada disso. Aos pouquinhos, né? Tá começando a voltar, já voltaram os O pessoal tinha parques. falado que na Flórida tinha tido uma segunda onda aí, não tinha tido? Que aumentou de novo? Tinha caído e tinha aumentado de novo? Aqui em Orlando, especificamente, não. O grande medo daqui de Orlando era o pessoal do turismo, né? Vir para os parques e tal. Então, aqui, especificamente, não aumentou muito. Mas tanto é que a NBA veio para cá, a Major League Soccer vai voltar aqui. Né? Então, assim, a gente está meio que... Claro que ninguém está 100% seguro, mas... Caramba! O negócio é muito doido, cara. A gente pensar que é um vírusinho, né, que ninguém vê e faz estrago. E não é mole, não. Pior que, em tese, né, cara, tu olha assim, até tu vê os caras lá, é um problema respiratório, né? Só que, não, tu fala assim, pô, tanta coisa, e hoje você tem doenças, né, muito mais letais, mas é um vírus respiratório, só que ele passa muito fácil. Sim. E aí, quando fica muita gente precisando de tratamento, acaba morrendo por falta de tratamento, né? Não pela doença em si. Né? Acaba que você não tem lugar para todo mundo. Então, caramba, um troço bizarro mesmo. E aí parou todo mundo. Essa temporada da NBA que estava tão boa, né, cara? Tinha a previsão ia tá acabando agora, né? Ou já teria acabado, né? Acaba no meio de junho, né?
Ia estar acabando agora. Tá... Ia estar acabando jogo agora. 6, jogo 7 da final já. Exatamente. É meio de junho, né? Impressionante, né, cara? Como é que pode? Não, parou tudo, vamos ver. O tênis lá que eu tava comentando lá no DAZN, narrando, tudo só volta em agosto. Quer dizer... Não, e volta sem Federer, sem Nadal, volta talvez sem Djokovic. Vai ser bizarro, né? Inclusive hoje parece que passou não, né? Mandaram uma proposta para a Copa Davis no final do... Copa Davis agora é propriedade do Piquet, né? Da empresa, não do Piquet, mas da empresa do Piquet. E parece que vão fazer melhor de 3 sets de 4 games, né? Porque houve muita reclamação no ano passado. Eu fiz a Copa... Aliás, tem a história ótima da Copa Davis do ano passado. Caiu no sábado da Copa Davis, caiu a final da Libertadores do Flamengo. Eu sou jornalista, mas todo mundo sabe que a pessoa física torce para o Flamengo, né? Eu uso o modelo do Mauro Betti, né? Você pode torcer, você deve torcer, você não pode distorcer. Né? Essa é a frase que eu uso como modelo. Então, cara, tava lá fazendo a semifinal da Copa Davis, Espanha e Grã-Bretanha, e a sorte é que eu não tava. Geralmente eu narro sozinho, eu narro / comento. Mas para a final da Davis tinha o Conrado Giulietti, que trabalhou na ESPN Brasil, e está aqui com a gente, e ele narrou e eu estava comentando. Eu enchi o saco da produção, cara. Eu falei, cara, tem 2 televisões aqui, você vai botar um jogo da Libertadores, pelo amor de Deus, que eu não vou aguentar. E, cara, Conrado, não me pergunte nada durante o jogo, eu não tenho a menor ideia do que vai estar acontecendo na televisão de baixo, só na televisão de cima. Foi muito engraçado, cara, foi muito engraçado. Não, e pior que eu, né? Teve aquele jogo Flamengo e Atlético Paranaense, né? Que o Flamengo virou 3-2, que foi o último jogo do Abel, né? Depois o Abel pediu pra sair, se ele não pedisse pra sair, ele ia ser mandado embora. Aí teve esse jogo no domingo, na segunda noite, eu tava sentado aqui, nessa mesma mesa que eu tô sentado aqui falando contigo. Aí tô lá vendo assim, já de noite, já umas 2 horas da manhã. Aí tô lá, pinto assim um e-mail, passagem pro Chile. Baratinho, R$500 uma passagem, R$500. Porra, isso era abril. Aí eu falei, cara, vou comprar. O Flamengo vai estar na final da Libertadores. Aí comprei a porra da passagem. Maluquice, né? Maluquice. O Flamengo nem classificado tava, porra. Aí beleza, não, tava classificado, né? Ele tava classificado, mas ainda ia jogar com o Emelec, caramba, eu fui comprei. Aí tranquilo, aí falei, beleza. Quando o Flamengo passa pelo Grêmio, eu publiquei, né? Eu falei, olha, tem coisa que a gente faz que não faz o menor sentido, que não tem razão nenhuma, não sei o quê. Às vezes a gente faz a coisa pro coração, não sei o quê, e acaba dando certo. Essa daí deu, ó. Comprei uma passagem pra final da Libertadores por R$500. Na época a passagem tava 3 mil, 4 mil. Aí beleza, eu falei, tranquilo, né? Aí vem a primeira coisa. Guerra civil lá no Chile, ameaçando trocar. Aí eu falei, não é possível, cara, que desespero. E a minha passagem era custo baixo lá, aquelas passagens. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí depois, o que vem? Champions League. O pessoal falando, ó, a gente vai lá pra Madrid fazer Real Madrid e PSG. Aí eu falei, caraca, não é possível, cara. O Flamengo demora 40 anos pra chegar na final da Libertadores. Quando chega, eu vou ter que fazer viagem. Aí beleza, aí começaram a olhar pra ver se dava, não sei o que, aí tranquilo. Aí vai primeiro, muda pra Lima, final. Eu falei, aí tava arrumando passagem, aí não tinha logística pra ir pra final, cara. Resumindo, a final de 2018 da Libertadores foi em Madrid. A final de 2019 quase foi pra Madrid, e eu tava em Madrid em 2019. Então, foi um desespero ver aquele jogo no quarto do hotel lá, mas acabou que tá bom, né? Acabou que deu resultado, né? Pois é, funcionou. É melhor, né? O cara fala assim, você queria voltar no tempo para poder ter ido? Eu falei, não, deixa assim, deixa aqui do jeito que tá bom. Tomara que não precise esperar 38 anos, porque eu tô com 42, 38, então 80. Aí eu, não vou conseguir ir na final de jeito nenhum mesmo. Então melhor deixa assim quieto e vamos torcer para ver se vai outro. E esse ano vai ser ia, né? Não sei se vai ser no Maracanã, né? Cara, tu fica imaginando, né? Imagina se o Flamengo consegue ir para a final da Libertadores. Jogo no Maracanã com portão fechado. Nossa Senhora. Cara, a chance desse jogo não ter torcida é quase zero, cara.
Sim. Você vai ter uma guerra no Rio de Janeiro de pessoa querendo entrar no coisa, imagina, né? No mínimo você vai ter as quase 100 mil, quantas mil pessoas entram no Maracanã lá de fora. Isso é o mínimo que É, vai acontecer. e aí a gente não sabe como é que a Covid vai estar no Brasil em novembro, né? Uhum. Quer dizer, Uhum. novembro era a data original, É, porque a isso. gente não sabe quando. Se bem que a Libertadores estava muito espaçada, né? A Uhum. Libertadores estava muito espaçada, então a Libertadores perdeu aí Uhum. 4 datas da fase de grupos, mas se você olhar lá, ela ainda não perdeu muita coisa, que ia ter a pausa da Uhum. Copa América, então não ia ter todo o Isso. jogo. A Libertadores está 4 datas atrasada, a Conmebol vai empurrar os outros e falar, ó, Campeonato Nacional, você que se dane, eu vou fazer minha Libertadores aqui Uhum. e vocês que se virem. É, Então talvez ali o final da Libertadores consiga ser na data aí, né? Agora tem que ver isso, tem que ver se o Rio de Janeiro vai querer final sem público e tudo, né? Porque Istambul meio que devolveu, né? A final da Champions por ser sem público. Então, Uhum. a situação enrolada aí. Esse vírusinho veio mexer com tudo, cara. Impressionante. Bagunçou tudo, né, cara? Impressionante. Nossa senhora, a minha esposa tá aqui comigo ainda. Ela ia voltar pro Brasil agora. A mãe dela tá com câncer, ela não conseguiu voltar. Tá aqui. É mesmo? E tá aqui, não sabe quando volta, não sabe se voltar, não sabe. Se for pro Brasil, não sabe quando vem de novo. Não volta, não volta. Se for pro É, é, Brasil, não vão deixar ela entrar de volta, né? é. Na nossa política de combate ao vírus é, completamente, sei lá, incompetente. Eu ia falar Então, equivocada, no mínimo. e aí você vê lá, a Europa já disse que não vai abrir, né? E é verdade mesmo, não está entrando ninguém. Pintou Uhum. brasileiro, veio do Brasil, ninguém entra. Não entra. Volta no avião mesmo. O máximo que você pode estar conseguindo é brasileiro sair, mas, por exemplo, o voo dela, da minha esposa, foi cancelado. Então, assim, ela ainda tem 2 meses para ficar aqui legal, e depois a gente vai pedir uma extensão de visto para ela até o início do ano que vem, para ver se até lá a gente consegue É. acomodar essa logística de ir e voltar, né? Enfim. Porque aí quando o cara bate aqui, já diz que precisa da quarentena, precisa do espaço lá, Uhum. enfim, tá uma bagunça mesmo, com o cara Ah, aqui que troço complicado. nem fala. Tá mole, não. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui que o pessoal me perguntou no Instagram, cara. Tem uma galera ali, deixa eu fazer as perguntas, que a gente vai batendo papo. Já foi quase meia hora Vai da lá. live. É, Daqui a pouco eu não consigo fazer as perguntas que o nego porque mandou, tem e ele vai limite, ficar né? bravo Tem comigo. limite de 1 hora, né? Tem limite de uma Tem hora, né? limite. Eu fiz, cara, algumas lives essa semana de 2 horas, que caía uma, voltava, a gente conversava mais 1 hora. Foi, É. foi muito legal, cara. Porque, Hoje tem que ser 1 hora, porque né? agora, outro dia que eu lembrei, a gente vai ter que marcar outra, porque hoje é dia dos namorados, né? Aí eu falei, Verdade. pô, Aqui não é, se né? ficar muito na live aí, a mulher vai. Aí, mulher vai chiar. Vai dormir no sofá, pô. Exatamente. Não, aqui não é, aqui é em fevereiro, né? O Valentine's Day. Aí é em fevereiro, é verdade. Aqui é dia dos namorados. Então, Fala aí, essas manda as 14. perguntas aí. Não, então, o pessoal perguntou, cara, como é que foi seu início no jornalismo e quem que foi sua grande inspiração como comentarista, enfim. Ah, meu início de jornalismo foi a história meio complicada, assim, que eu tenho contado várias vezes aqui. Tô até gravar um vídeo no canal sobre isso, que aí já fica legal lá, já fica registrado. Uhum, uhum, Eu entrei na faculdade, eu fui um jogador regular de basquete até infanto juvenil, né? Joguei competitivamente e tudo, mas não era tão bom para assim, e aí parei ali quando estava no infanto. E aí depois eu olhei e falei, pô, eu quero trabalhar com esporte. Aí tinha que ou trabalhar com educação física ou trabalhar uhum. com jornalismo, né? E aí acabou que educação física não. As matérias ali, aquela parte de humana já não me pegavam, acho que eu não ia me dar bem naquilo e tudo. E aí eu escrevia bem, sempre participava de jornal, de revista, de colégio, essas coisas, né? O pessoal tremia de medo de redação, eu ia lá rapidinho
rapidinho sentava, fazia e ia embora. Então aí foi pro jornalismo. Aí entrei na faculdade de jornalismo em 96, lá na faixa, ali em Botafogo, na zona sul do Rio. E aí fiquei cursando ali, querendo tentar alguns estágios, aí não conseguia muito, aí consegui algum estágio na Rádio 1440, lá da AM, né? Então fazia lá o Super Domingão dos Esportes, com o Fábio Tubino lá, e aí fazia lá, fazia de tudo, né? Comentava futsal, comentava basquete, comentava tudo, e era comentarista do programa e tudo. Então você tem ali várias situações assim legais, e aí comecei ao mesmo tempo ali no meio de 97 a trabalhar numa central de atendimento do Banco do Brasil, que eu era operador de telemarketing e tudo, e aí fui me destacando na central e tudo, e rapidamente, em um ano, eu virei de operador para substituto do supervisor, depois virei supervisor, mais um tempo virei analista de treinamento da central. Então eu que dava os treinos, eu que ensinava quem estava entrando e tudo. E aí eu estava já quase virando um executivo, estava quase trancando de vez a faculdade e indo para fazer administração, porque eu me dava bem, ganhava um bom salário. Na época lá eu ganhava uns 6, 7 salários mínimos, porque depois eu fui subindo, então ganhava muita grana para quem era jovem e para quem não, né, morava com os pais, não era casado, não tinha despesa, não tinha muita despesa ali, então... e aí eu estava falando, aí até que eu vi, só que eu ia para o jornal, só que eu ia lá para a central, com o jornal Lance debaixo do braço. E aí o pessoal falava assim, pô, larga esse jornal, você tem que ler o Valor, tem que ler a Gazeta Mercantil, essas coisas aí, você é um executivo, parará. Eu falei, não, deixa aqui que esporte é minha paixão, parará, eu tô afastado um pouco, mas esporte é minha paixão. Aí teve um dia que eu estava vendo o jornal, e aí tinha lá um anúncio oferecendo um estágio, perguntando se você faz jornalismo e sabe responder essas perguntas, manda seu currículo que a gente tem uma oportunidade aqui para você, parará, parará. E eram as perguntas, aí eram 5 perguntas. Eu me lembro de algumas aqui, quem era o técnico do Brasil na Copa de 50, quando tinha sido a primeira Libertadores do Cruzeiro, quantos títulos da Liga dos Campeões tinha o Milan, e algumas outras 2 perguntas lá. E aí eu acertei, eu sabia todas de cabeça, né? Numa época que não tinha Google e tudo, eu sabia todas as respostas de cabeça. E aí tinha uma menina que trabalhava comigo e ela falou, prazer, foi muito bom ter trabalhado com você. Eu falei, por quê? Ela falou, não, tu vai passar nisso aí, eu tenho certeza que você vai passar nessa prova, e você vai. Eu falei, não, mas eu não sei se eu vou passar, eu não sei se eu for, eu não sei se eu vou aceitar, se eu for aprovado, porque né, eu ganhava 6, 7 salários mínimos e ia sair para ganhar 1 salário mínimo, né, porque era o valor do estágio e tudo. Aí aceitei, e era o Portal do Esporte, que era um site da Globo.com, que era até maior do que hoje é o Globoesporte.com. E aí eu fui, entrei, fiz prova, fiz entrevista lá e aceitei, só que 2 meses depois o portal acabou. Isso era no meio de 2001, isso daí foi em agosto de 2001. Eu entrei lá em agosto de 2001, aí veio o 11 de setembro, né, que eu estava lá estava lá na redação eu era um dos primeiros a chegar na redação do Portal do Esporte. Aí teve o 11 de setembro e aí todo mundo passou a fazer coisas de 11 de setembro, né? E foi eu tinha recomeçado no jornalismo ali, enfim, meu primeiro estágio no jornalismo mesmo. E aí o portal acabou em 2 meses seguintes, só que algumas pessoas precisaram ficar até dezembro para terminar o Campeonato Brasileiro. Aí eu fiquei uma das pessoas, aí acabou no final de 2001, 2002 eu fui trabalhar no site da Liga do Nordeste, 2003 trabalhei no site do Campeonato Brasileiro, 2002 também ainda, e aí depois em 2003 foi para o Jornal do Esporte. Aí fiquei fazendo a coluna do Milton Costa Carvalho, que tinha trabalhado no Globo, fazia coluna com ele, e trabalhei na campanha do Botafogo de acesso da Série B, em 2003, lá aqueles jogos que eram no Caio Martins, eu fui a todos quase. E aí no fim do ano eu recebi uma proposta para ir para o Lance.
E aí virei estagiário do Lance, fiquei no Lance até o fim de 2005. Em 2006 trabalhei no Globoesporte.com mesmo. E em 2007 cheguei no Esporte Interativo. Então é essa trajetória aí, quase que eu não virei, quase que eu ia virar um medíocre executivo, né? E aí virei um medíocre jornalista, mas pelo menos eu sou feliz com o que eu estou fazendo. Era muito legal ouvir tua história, porque assim, é por isso que eu acho que a gente se dá bem, porque eu me identifico muito com ela. E eu ainda fui um pouco mais além. Tá? Eu trabalhei em menos lugares que você, porque eu comecei mais tarde no jornalismo, né? Eu fiz faculdade de jornalismo em 95, entrei, mas aí tranquei, vim para os Estados Unidos, fiz um ano aqui nos Estados Unidos, mas voltei, não conseguia estágio, não conseguia nada, fui fazer, para não abandonar o esporte, fui fazer educação física. Né? Por isso que eu estou brincando. Aí fui dar aula de tênis, fiquei dando aula de tênis, me acomodei nisso aí, porque eu ganhava bem, eu tinha vários e vários alunos, vinha para a Disney todo janeiro, vendia as passagens, e falava, não, quer continuar tendo aula comigo, tem que viajar comigo com a minha mãe, que minha mãe falava que para vir, eu tinha que vender lá os pacotes dela, né? E depois foi quando eu conheci o Mauro, cara, em 2010, o Mauro, por causa da minha coleção de jogos, né? Para quem não sabe, eu tenho 16 mil jogos de futebol, basquete, vôlei. Até teve um Bruno aqui que perguntou se fui eu que fiz uma live sobre a história do Flamengo no mundo rubro-negro. Fui eu sim, cara. Eu que estava lá. Só para responder, cara. As perguntas são todas para você, né, cara? Então, quando vem uma para mim, eu respondo. Não, lógico, pô. E aí foi quando eu voltei, em 2010, cara. Eu fiz faculdade em 2010, 2014. Lancei os livros aí nesse período e hoje estamos aqui Aqui, ó. O Bruno, ele fala assim, ó, a faixa de Botafogo só tem Playboy, a braba é a faixa do Meia. Então, mas é o que eu falei, que eu entrei na de Botafogo em 96. Quando eu entrei, não existia a faixa do Meia, não existia. E aí eu tranquei a faculdade mais ou menos ali em 98, porque lá na Central eu já estava ganhando bem, tinha chance de fazer hora extra, então fazendo hora extra direto, ganhando lá, e aí eu tranquei. Quando veio esse anúncio, eu precisava retomar para poder entrar no estágio, né? Quando eu vi esse anúncio. Então eu precisava retomar. E retomei. Quando eu retomei, eu namorava com a minha esposa, que morava em Vila Isabel, e aí já trabalhava durante o dia. Então eu tinha que fazer à noite. Para fazer à noite era melhor fazer no Meia. Que aí eu ia no Meia e de lá pegava o 691, subia a serra e morava na freguesia. E aí, então, eu comecei em Botafogo e depois fiz no Meia também, a faixa do Meia. Fui um dos primeiros alunos. Nas primeiras turmas da faixa do Meia, eu participei. Eu participava ali na Lucídio Lago, é o nome da rua, ali do outro lado do Meia. E depois eu me casei, por exemplo, eu me casei em 2004 e eu ainda não tinha me formado. Eu fui me formar no segundo semestre de 2004. Porque aí tu começa a trabalhar. E o jornalismo, eu falo isso muito, já estou falando muito isso em live aqui. A faculdade de jornalismo, em determinado momento, ela começa mais a te atrapalhar, né? Porque, só para você ter uma ideia, eu fazia aula com o Roberto Assaf, perfeito? Aí, olha para você ver como é que era. O Roberto Assaf era o meu professor e eu fechava página no Lance com o Roberto Assaf. Então, por exemplo, crônica de jogo. O Roberto Assaf fazia a crônica numa página, eu dava nota na outra página. E eu era aluno dele. Aí ele chegava e falava assim, eu chegava assim, dia de prova. Aí ele chegava e falava assim, puta, tu chegou aí, cadê a tua prova? Aí eu trazia o jornal, eu falava, tá aqui, ó. Eu trazia o jornal e dava para ele, a matéria que tinha saído no jornal. Minha prova tá aqui. Aí ele falava, tá bom. Quanto você acha que merece? Eu falei, essa não tá boa, não. Acho que um 8. Ele falou, tá bom, tá aqui 8. Vai embora. Porra, porque é bizarro, né? Eu ia pra lá. Como é que é? Método e técnica de entrevista. Eu ia fazer essa aula. Eu ia fazer essa aula à noite. De manhã, eu tinha entrevistado o ministro do esporte. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, por quê? Porque o jornalismo, ele te dá isso, né? Você aprende muita coisa na prática. Então, em determinado momento, a faculdade só me atrapalhava. Porque eu, por já estar trabalhando já há 4 anos no meio, a faculdade não me ensinava nada de novo.
E eu tinha que ir, eu tinha que ir lá, tinha que fazer. Então aí nessa época que acontecia, eu trabalhava de manhã até de noite e saía correndo para ir para a faculdade no MEA. Aí eu me caí, então demorei a me formar. Em 2004 eu me casei em maio, fui terminar em dezembro de 2004, porque tinha matéria pendente. Aí eu fui descobrir que tinha uma matéria do primeiro período que eu não tinha feito, e essa matéria só tinha em Botafogo. Puta, aí enfim. E aí eu fiz muito tempo no MEA. E aí eu me casei, quando eu me casei, meu primeiro apartamento, junto com a minha esposa, nosso primeiro apartamento foi no MEA. Então eu ia, fazia no MEA, depois atravessava lá o coisa e ia pro outro. Bom, mas foi uma época boa aí. Então pode deixar aí, o cara que falou, eu estudei na faixa do MEA também. É muito legal. Essas histórias são sensacionais. O Astaf morria de rica. Eu chegava com o jornal. Chegava com o jornal. Ele falava, cadê tua prova? Fez a prova? Fez o trabalho? Eu falei, fiz. Aí levava só o jornal. Aí tinha lá matéria com Robert Scheid, matéria com Daiane dos Santos e tudo, e era a minha nota. Imagina, o meu foi mais ou menos na mesma pegada. Em 2012 eu lanço o primeiro livro, eu lancei 2, né? O Sarriá 82 em junho e o No Campo e na Moral em dezembro. E em 2012 eu estava no 3º ou 4º período da faculdade. Então eu lançava livro e já fazia programa com o Mauro, ajudava o Mauro a escrever livro e tal, e os caras falavam, faz aqui só para constar, né? Eu fiz na Universo, lá porque eu não quis, né, fazer todo vez. O Universo é que deve ser, você assina o nome, você passou, né? Você não precisa fazer vestibular todo direito, de novo, enfim. Então, é legal por isso, as histórias são muito parecidas. A história né? é bacana mesmo. São muito legais. Manda aí, tem mais pergunta aí? Tem. O pessoal perguntando quem é a sua grande inspiração como comentarista. Cara, tem então, minha inspiração tem assim, eu sou velho, né? Então minha inspiração assim tem muito assim do João Saldanha, que eu cheguei a pegar ali naquela segunda metade dos anos 80 ali. Lembro muito do Saldanha na Copa de 90, que ele acabou morrendo lá, né? Então, bem bacana, mas a grande assim, inspiração, porque eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Eu sou de uma época que eu via um jogo por semana, né? Que era o jogo da reprise da TVE. Isso, domingo à noite, depois da mesa redonda. Domingo à noite. Quando acabava o Fantástico, eles botavam a reprise, né? Da TVE lá, que era lá. Januário de Oliveira, Aquiles Chirol e Sérgio do Bocage. Então eu sou desse tempo, eu só via esse jogo. Então, muito do rádio, né? Eu falava assim, hoje o que a gente fica na internet, no YouTube direto, eu ficava no rádio, né? Começava às 5 da tarde, ia com os programas, ia só revezando, Tupi Globo, Tupi Globo, Tupi Globo. Acabava meia-noite. Acabava meia-noite, porque ia, né, o Giro, o Panorama, e você ficava meia-noite, ouvindo o rádio lá, aí anotando coisa, e o rádio te dá a chance de fazer outras coisas, então você ficava, agora o boletim do Flamengo, o boletim do Vasco e tudo mais, aí dava uma pincelada. Então, cara, eu tenho muito do Washington Rodrigues, né, assim, do que é o coisa. E depois, mais ali no meio dos anos 90, quando você começa a ter televisão ali, TV a cabo, né, que é uma coisa do fim dos anos 90 ali. E também eu demorei muito a ter TV a cabo, que minha família não tinha grana para ter TV a cabo, né, e TV a cabo voltou a ser, e era muito caro e voltou a ser muito caro agora. Então, aí nos Estados Unidos é que é mole, né? Aí é tranquilo, baratinho. Aqui tá no aluguel, cara. Aqui eu tenho espectro, aqui, internet de 400 mega no aluguel, porra. Aí, então só. A minha internet aqui, que eu não vou dizer o nome porque eu não posso, por compliance, mas a minha internet aqui é uma piada. Ainda mais agora que todo mundo usando aqui. Mas enfim, é 60 mega e nego me entrega 15 e se reclamar, nego corta. Cara, desculpa, mas aqui só pra você ter uma noção, na época que começou a pandemia, que todo mundo começou a usar, os caras vieram aqui e aumentaram a velocidade de 400 para 600. Só para segurar o... Só para segurar a demanda. Ao mesmo tempo é assim, é isso que eu tô falando. A melhor coisa que eu fiz foi vir para cá. Caraca, nem me fala. E aí, quando começou isso, teve ali o PVC, uma influência grande do PVC, uma influência do Mauro Betti, que é a referência. Hoje eu trabalho com o cara, né? Então é muito grande. Então, muito legal. Acho que se fosse pegar assim, o Washington Rodrigues,
Outro dia, cara, outro dia não, tem uns 2 anos e pouco, eu fui para um hotel ali tipo um hotel fazenda, tipo uma Hum. posada, e aí tava a filha do Washington Rodrigues. E eu não sabia que era a filha do Washington Rodrigues. Eu fiquei sabendo porque a filha da filha do Washington Rodrigues, ou seja, a neta do Washington Rodrigues, Hum. ela é muito minha fã. Ela veio falar comigo. E ela falou, pô, não sei o que, cara, eu gosto muito do seu trabalho, eu vejo tudo que você faz lá na internet, parará, parará, parará. Eu não sei se você conhece o meu avô. Aí eu falei, quem é o seu avô? Ela falou, meu avô é o Washington Rodrigues. Aí eu falei, porra, não só conheço, como ele é a minha maior referência. Pô, não sei quem, pô, e foi bacana pra caramba. Aí eu falei com a mãe dela, com a Patrícia, que é a filha do Washington Rodrigues. Hum. Puta, aí falei, aí mandei uma mensagem pro Apolinho, né? E aí o Apolinho retribuiu também. Cara, e o Apolinho, ele né, ele já tem uma idade e Tem. continua. E ela fala, cara, ele agora não, por causa da pandemia, não, mas quando Uhum. estava tudo ok, ele falou, cara, ele se recusa a fazer o programa de casa. E ele mora no Uhum. Recreio dos Bandeirantes, né? Uhum. E a Rádio Tupi é em São Cristóvão. Acho Uhum. que ainda é, né? É São Cristóvão. Então, pô, ele sai do Recreio dos Bandeirantes, mas ele faz questão de fazer o programa e tudo. Uhum. E, pô, muito bacana o Washington Rodrigues, assim. Então, pô, foi minha grande referência. Até esse jeito, assim, de que eu tenho, às vezes de falar uma coisa mais despojada, fazer um comentário Uhum. mais, é, como eu diria, mais descontraído, assim, você Uhum. pega do Washington Rodrigues, né? Uhum. E o Washington sempre teve, né, uma leitura de jogo absurda, e num tempo que a gente não tinha televisão, e depois você tinha a chance de ver, você via a leitura do Washington, você fazia uma ideia do jogo, que você ia ver o jogo, depois Uhum. no VT, e era isso mesmo, era essa. É impressionante. E é muito legal, assim, ver o Washington Rodrigues. Ele, inclusive, fazia o prefácio, né, do nosso livro. Exatamente, é. Ele chegou É, a reclamar, né, que foi um dos jogos que não entrou, né? A gente pode falar, né, acho, né? Não vai é, sair é, tão. A gente ia é. escrever, a gente escreveu junto, né? A gente escreveu junto os 30 maiores jogos da história do Isso. Flamengo. Então eu fiz uma lista de 30 jogos, o Vitor fez uma lista de 30 jogos, e sem um saber da outra, a gente comparou as listas. Os que coincidiram entraram, e os que discordamos a gente discutiu para ver qual que ia entrar e tal. E o Aham. Apolinho ia fazer o nosso prefácio, e ele reclamou. Eu não sei se eu te contei essa história na época, eu Não, não falei me com ele. contou, não. Ele falou, porra, mas o Flamengo e Vélez lá, o Edmundo Brigo, 3-2, o Vélez era campeão do mundo, do Biante, não entrou. Eu falei, cara, desculpa, não dá, Não são dava, 30 jogos não só. dava pra entrar. 30 jogos, Entendeu? não dava. E o detalhe é que agora, pô, a gente teve maior dificuldade para cortar jogo, né? Agora Muito. você teria que botar pelo menos aí, você teria que botar pelo menos mais dois, né? Pelo menos mais dois, né? Menos, né? Pelo menos, por exemplo, você ia ter que botar o 5-0, ia ter que No botar o Vélez, Flamengo e River Plate. E isso. talvez você teria que botar o Flamengo Independente Del Valle, né? Que é o único título internacional no Maracanã. Né? Quer dizer, aí já Então, só aí, passaria para 33. só aí você já ia ter que cortar três. A gente já teve um desespero danado para cortar Imagina. 30, Não, para botar 30, né? a gente conversa e aumenta para 35 ou para 40. A gente bota esse jogo do Vélez em homenagem ao Paulinho. Pode ser. A gente Né? acabou cortando, né? A gente acabou cortando o Flamengo e Boca, aquele amistoso que teve Zico e Maradona, né? A gente acabou cortando, por exemplo. 2-0 Poderia voltar. É. em 81. Aproveitando, vamos torcer para que tenha mais jogo histórico para botar também, né? Com certeza, não. Vamos deixar É, chegar a 50, aí a gente bota. Aí fica um número exatamente. bonito. Pessoal perguntando aqui também qual o jogo que você comentou, assim, que foi o mais emocionante que você lembra. Você fala, nossa senhora, como é que os caras fizeram isso? Enfim, não sei. Qual foi o mais Que eu emocionante? comentei? O que você tenha visto, não pode Cara. expandir isso aí, né? Então, assim, que eu comentei, tem alguns jogos emocionantes, né? A primeira final que eu fiz lá, o Barcelona e Juventus, foi muito emocionante para mim, porque era uma realização, você fazer uma final de Champions no estádio. Uhum. É,
Tem o jogo lá um jogo da Copa da Inglaterra, que era o Tottenham contra alguém, que eu não me lembro quem era, que o Muamba, não sei se você lembra, que ele morre em campo e ressuscita, né? Ele tem um problema cardíaco, ele chega a tá ali, segundo o pessoal lá, ficou desacordado 12 minutos, o pessoal achando que ele já tinha morrido e ele volta. Então é um jogo muito emocionante. Tem um 4-4 Liverpool e Arsenal, que eu comentei muito bem aquele jogo, então 4 gols do Arshavin, então tipo assim, é um jogo que eu tipo assim, não tem muita coisa de emoção, mas é um jogo muito marcante para mim, porque aquele jogo eu fui lendo o jogo e tudo que eu falava, assim, eu fui vendo o que ia acontecendo e eu fui antecipando um montão de coisa aí. Então, tipo assim, foi um jogo muito importante. O primeiro jogo da história do esporte interativo, né, que é o Liverpool 2, Chelsea 0, lá de 20 de janeiro de 2007. Tem muito jogo bacana. Os repasses que eu fiz de Copa Verde, que aquilo me introduziu ali a uma rivalidade absurda de Remo e Paysandu, que você, por mais que você conheça, por mais que você estude, né, os grandes clássicos do futebol brasileiro, você olha ali, quando você convive aquilo, que você está no estádio. Então tem alguns jogos bem bacanas, assim, que você faz parte, né? O Palmeiras 4, Fortaleza 1, que foi meu primeiro jogo de Campeonato Brasileiro, que é um marco legal, então é importante, né, assim, você ver, porque a gente sabe, né, que a gente sempre sonha com isso, mas a gente sabe que é muito difícil, né, cara? Na verdade, tem muita gente boa, capaz de comentar. Tem muita gente ruim também, a verdade é essa. Tem muita gente ruim que consegue chegar, né? Então, e aí os ruins que conseguem chegar, eles acabam sendo até mais um obstáculo para os bons chegarem também, né? Então, é muito difícil chegar você. Então, por isso que eu sou muito grato, assim, a minha carreira. Sei que tem muito comentarista melhor do que eu, mas eu tenho certeza que eu batalhei e mereci as chances que eu tive. E valorizo muito a minha profissão e trato a minha profissão com muito respeito, com muita responsabilidade, com muito interesse, com muito carinho. Então, é muito legal, assim, ver, né? Ver essa coisa, porque eu sei que é difícil chegar, né? E as pessoas, eu acho que às vezes não têm noção, né, Vitor? Eu estou falando agora aqui, eu também trabalhei como comentarista, você sabe, na Rádio Fluminense, fiz freelance na TV Brasil, tive algumas vezes para entrar no esporte interativo, acabou não acontecendo. Né, cara? Acabou que não aconteceu, Pois é, inclusive eu posso pedir música, né? Acho que eu fui 3 vezes lá, posso pedir música lá no Fantástico. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas as pessoas não têm noção. Não foi por alguma razão. As pessoas não têm noção do trabalho que a gente tem, né, cara? De estudar, de ler, de se preparar para o jogo. As pessoas acham que a gente vai para o jogo. Porque se você for ver, né, tem muita gente também que se porta de fato como se comentar um jogo fosse uma coisa banal, né? Então acho que essas pessoas acabam trazendo dando ali o imaginário das pessoas de que, beleza, esse cara sentou aí, não faz a menor ideia do que ele está falando e está falando qualquer coisa. Tem gente que é assim, mas também tem gente que encara a profissão com respeito e tem gente que passa, sei lá, 5, 6 horas estudando para fazer um jogo. Às vezes um jogo que você olha assim, esse jogo é desinteressante, esse jogo ninguém vai ver e tudo. E aí que é uma falta de respeito, né? Se uma pessoa vir, e se esse for o time da pessoa, né, para ela é importante pra caramba. Então se você diz ali, se o time ataca muito, você diz que o time é um time de retranca, por exemplo, você está ofendendo a pessoa, né? Você está ofendendo a pessoa. Então precisa ter um cuidado, né? Não é só abrir o microfone e falar, não é? As pessoas acham isso, que o comentarista, qualquer um serve, qualquer um, e não é assim, né? Mas também tem um pouco dessa percepção, porque tem muita gente que age assim, né? Também. Então, a exemplo de qualquer profissão, tem bons e maus profissionais, né? Com certeza. Não, eu tenho até uma experiência, cara. O meu primeiro jogo que eu fui comentar na TV Brasil foi Série A3 de São Paulo, Flamengo de Guarulhos e Sertãozinho. Cara, para achar informação dos times foi difícil, mas a gente conseguiu, eu fiz um bom trabalho. Tanto é que quando acabou,
no Twitter eu fui elogiado, tanto pelo É. Flamengo de Guarulhos oficial, como pelo Sertãozinho oficial. Falou, pô, finalmente botaram um comentarista que entende, que estudou e tal. Então isso é muito legal. Deixa eu só responder o Alan aqui, cara. Ele tá perguntando cadê os jogos de vôlei. É porque, para quem não conhece, o Vitor talvez não esteja a par disso, eu tenho conversado muito com ex-atletas aqui nas lives. Ontem foi a Fernanda Venturini. E os atletas estão contando as histórias. Depois, no meu canal do YouTube, que é Gustavo Roman, eu tenho colocado os jogos do meu acervo, os jogos que a gente falou. Né? Só que isso demanda um certo tempo. Então, ele está perguntando cadê os jogos de vôlei, que eu falei com a Fernanda ontem, ainda não deu tempo de botar, cara. Eu vou botar aqueles Brasil e Cuba, Brasil Mas não dá problema de direito autoral, não? Não tem dado, cara, não? mas, assim, ele já Você me dá bota para automático. não monetizar, né? Não, e ele já me dá automático o que dá problema e o que não dá. O que não dá problema você bota, o que dá mesmo? você não... Por exemplo, Copa do Mundo, Eurocopa, essas coisas eu não consigo postar. Mas Entendi. a maioria ainda não dá problema, não. Então, fica botando. Outro dia eu fiz um vídeo no meu canal falando lá daquela polêmica, quem foi melhor em 97, Edmundo ou Ronaldo, que o pessoal, né? Tem gente que, com todo respeito, viaja, né? O Ronaldo, o Edmundo foi espetacular em 97, merecia ter sido finalista da Bola de Ouro, do melhor do mundo. Mas no melhor que o Ronaldo não dava. E aí eu botei um vídeo botei um daqueles gols do Ronaldo, um vídeo de 25 segundos. Aquele gol lá que ele pega a bola e vai parar no meio campo. E aí o pessoal, eu não tomei strike, mas o pessoal desmonetizou o vídeo, né? O Barcelona desmonetizou o vídeo. Beleza, normal, é direito autoral, não estou reclamando não, mas que bom que não tiraram o vídeo do ar. Eles só desmonetizaram. Porque tem, por exemplo, já botei uma do inglês, o pessoal derruba. O inglês é bizarro. O pessoal inglês derruba o vídeo. Eu botei também uma vez um passe, uma assistência do alemão. O alemão fez a mesma coisa. Ele só foi lá e desmonetizou o vídeo. Deixou o vídeo publicado. Ou seja, aquele vídeo não podia render dinheiro pro meu canal. Justo, acho que justo, né? É direito dele, beleza. Mas o inglês, ele derruba o vídeo mesmo. O inglês não quer saber, não. O inglês corta mesmo. Não, o Alan tá até falando que a final de Atlanta do basquete, Brasil e Estados Unidos, já foi deletado 4 vezes do YouTube. Esse é o único jogo que eu não tenho da campanha do Brasil 96, então pode ser que os outros permaneçam, né? Enfim. Mas eu faço isso para preservar a história, né, cara? Porque a gente mora num país de memória. Eu não faço isso para ganhar dinheiro, não vou ficar milionário com isso de maneira nenhuma. Bobagem, né? Sei lá, o canal vai... Inclusive, modestamente falando aqui, eu fui um dos que ajudou aí a criação com imagens do Museu do Estudiantes de La Plata. Né? Então, muito feliz. Os caras não tinham nada lá, o próprio Verón mandou mensagem pedindo e tal. Eu mandei do quê? Do pai dele lá? Isso, tem jogos da época lá de década de 60 lá? Isso. Que legal. Tá tudo lá no meu canal, cara. Tudo lá no meu canal já. Que legal. Aí eu mandei para eles o que eu tinha de estudiante, foi muito legal. O Davi tá perguntando, ele já tá quase chegando ao fim, cara. Quem é o melhor do mundo atualmente? No futebol? Acredito que sim. Então, acho que o melhor do... Então, é o que eu falo, o Messi, ele é o melhor do mundo, né? Ele é o melhor do mundo. Ele é o melhor jogador da geração dele, é o mais capacitado, é o que tem mais recurso, é o que mais influencia o jogo, é o que mais faz o jogo funcionar aos pés dele e tudo. Em alguns anos, o Cristiano Ronaldo esteve melhor do mundo, né? Acho que eu costumo dizer isso. O Cristiano Ronaldo, ele é tão absurdo, ele é tão fenomenal, ele é tão absurdo de jogador, de atleta, de tudo. O Mauro Betti costuma dizer, né, que o Cristiano Ronaldo é o maior atleta que já jogou o futebol. E olha que o Pelé era um senhor atleta, né, também, né? Então, o Cristiano é tão fenomenal que ele consegue, em alguns anos, estar melhor que o Messi. Mas o melhor jogador do mundo, o que merece a nota mais alta no FIFA ou no PES, é o Messi. Eu acho que está muito claro para mim. Assim, ninguém condiciona o jogo, ninguém envolve o jogo, ninguém faz o jogo funcionar como o Messi faz. Agora, nós já estamos caminhando, né? Eles já estão nessa batida aí, tirando aquele prêmio de melhor do mundo do Modric, que, com todo respeito... Tá bom, vai lá que depois eu vejo. Tirando o melhor do mundo do Modric, que para mim não fez sentido nenhum ali,
Os caras estão aí privatizando os prêmios desde 2008, né? E tudo acaba, né? Tudo chega uma hora que acaba, né? Então, não sei quanto tempo mais a gente ainda vai ver eles nesse nível melhor do mundo. Acho que eles jogando os dois, jogando 60%, já é uma barbaridade. Dá para eles ficarem aí empurrando durante muito tempo. Mas o normal é a gente ver uma queda aí dos dois nessa sequência.